Vamos esquecer por um momento o que a gente sabe sobre, sei lá, os cartéis latinos ou a máfia italiana. Toda aquela imagem, né? De violência, de ostentação. Sim, aquela coisa barulhenta. Exato. Agora, e se o verdadeiro poder no submundo não fizesse barulho? Se ele operasse, sob um código de silêncio absoluto, vindo das montanhas da Geórgia? Essa é a pergunta central. Hoje a nossa análise mergulha num material fascinante que explora uma organização que, olha, desafia quase tudo que a gente pensa sobre crime organizado. A máfia georgiana, conhecida como Vori Zakoni. Ladrões por lei na tradução literal. Isso. E a nossa missão aqui é justamente tentar decifrar o código de honra que rege esse grupo, entender como eles se tornaram, segundo o que a gente leu, os juízes invisíveis do crime na Europa. E o que significa aquela estrela de 8 pontas tatuada na pele, né? Exatamente. O material que a gente tem sugere que eles estão mudando as regras do jogo a partir dos portos europeus, de uma forma assim silenciosa e letal. E é fundamental deixar claro desde o início. De acordo com as fontes, não estamos falando de criminosos comuns, tá? Não mesmo. O autor descreve eles como uma elite, uma casta que transformou a prisão numa espécie de universidade e o crime numa religião. É uma irmandade com regras tão rígidas que exigem uma renúncia total, e digo total, à vida civil. Certo, vamos começar por aí então. Por esse código. O material é muito claro sobre as regras para se tornar um Vori. Não é tipo um clube aberto. Definitivamente não. O caminho para entrar nessa irmandade parece ser pavimentado com sacrifícios absolutos. O autor destaca 3 proibições fundamentais que são, na verdade, os pilares da identidade deles. E são proibições que não só testam a lealdade, mas que, no fundo, redefinem o indivíduo. A primeira, nunca ter trabalhado para o governo ou qualquer entidade do Estado. Ok. A segunda, nunca ter servido no exército. E a terceira, que é talvez a mais impactante, humanamente falando, é a exigência de renunciar à própria família biológica. Pais, irmãos, filhos... Todos devem ser deixados para trás. Essa terceira regra é brutal. É até difícil de imaginar, porque a maioria das organizações criminosas que a gente conhece, tipo a Cosa Nostra... A Cosa Nostra, é isso. Elas são construídas sobre os laços de sangue. A família é o núcleo. Os georgianos viraram essa lógica de ponta cabeça. Totalmente. E o fascinante aqui, o que o autor explora bem, é o propósito por trás disso. As regras não são arbitrárias. Elas são, assim, psicologicamente arquitetadas. Para criar um tipo específico de pessoa. Exato. O objetivo é criar um indivíduo totalmente desenraizado da sociedade convencional. Ao cortar os laços com o Estado e com a família, a lealdade à organização se torna absoluta. Inquestionável. Não tem plano B, não tem para onde voltar. É a base da disciplina lendária deles. Tem a base de tudo. Do silêncio, da lealdade, de tudo. Então, na prática, eles não estão só recrutando criminosos, eles estão fabricando uma nova identidade. E essa identidade, pelo que eu entendi, é marcada fisicamente na pele, de uma forma que impõe respeito e, principalmente, medo. Sim, e a fonte dedica uma parte considerável a isso, a linguagem das tatuagens. Elas funcionam como um currículo, sabe? Uma declaração. A mais famosa é a estrela de 8 pontas nos ombros, que é o sinal de um Vori de alta patente. E o material nos leva a ver essas tatuagens não como desenhos, mas como medalhas de guerra de um exército inimigo. Cada símbolo é uma honraria conquistada. Isso. O autor descreve, por exemplo, o significado da estrela de 8 pontas tatuada nos joelhos. Nos joelhos, isso é de uma audácia. É uma declaração filosófica, né? Tatuar uma estrela nos joelhos significa eu nunca me ajoelharei perante nenhuma autoridade. Nenhuma. Nem polícia, nem diretor de prisão, nem Estado. É um ato de desafio permanente gravado no corpo. E esse sistema visual, essa linguagem, ela nasceu e foi aperfeiçoada no ambiente mais brutal que existe. Os gulags da União Soviética. Era um jeito de se identificar lá dentro. De estabelecer hierarquia, de comunicar o seu compromisso com o código, mesmo sob vigilância constante. Mas isso não os torna alvos fáceis. Se a polícia aprende a ler essas medalhas, não é como andar com uma placa no pescoço.
isso? Excelente pergunta. E a resposta mostra a dualidade deles. Em público, na sociedade, eles são discretos, invisíveis. As tatuagens são cobertas. Ah, entendi. A linguagem visual não é para o mundo de fora, é para o submundo. Dentro de uma prisão, na Rússia ou na França, quando um criminoso vê um homem com aquelas estrelas nos ombros e nos joelhos, ele não vê um alvo, ele vê a autoridade, ele vê um general. E tentar usar esses símbolos sem merecer? É uma sentença de morte. A punição é severa. Geralmente, a remoção da tatuagem com uma faca e depois a execução. A pureza do símbolo é guardada com sangue. Certo, essa estrutura de lealdade total forjada nessas regras, marcada na pele, é impressionante. Mas como é que isso se traduz em poder e dinheiro na Europa? Sim, e aí que a análise sai do indivíduo e vai para a organização. O material descreve que eles não operam como gangues de rua. Líderes como Tariel Oniani, Lasha Xuxanda Fiueli, eles não comandam soldados em tiroteios. Não é o estilo deles. Não, eles comandam impérios de lavagem de dinheiro. Redes de roubo profissional altamente sofisticadas, Espanha, França, Alemanha. A metodologia deles é o que os diferencia. A fonte é clara. A especialidade deles é a infiltração profunda. Infiltração profunda? Isso soa mais como espionagem do que como crime comum. E a analogia é perfeita. Eles não chegam com violência, eles se movem em silêncio, construindo redes complexas. O autor indica que eles controlam tudo, desde equipes de furto de artigos de luxo, Relógios, joias. isso, até, e este é o ponto-chave, grandes e complexos esquemas de logística e exportação nos portos europeus. E essa parte sobre os portos parece ser o coração da operação, né? O autor insiste muito nisso. É por ali que a droga da América do Sul chega, que produtos falsificados da Ásia entram. Mas se a gente der um passo para trás e olhar o quadro geral, a estratégia é genial. O controle não é óbvio com homens armados. O texto sugere algo muito mais sutil. Como assim? É sobre ter controle sobre os sindicatos, sobre funcionários da alfândega, sobre as empresas de logística que operam ali dentro. Eles controlam a informação, sabem qual container não vai ser inspecionado, qual selo pode ser rompido. É um poder invisível que transforma um porto num cofre pessoal. Então, ao controlarem a infraestrutura, eles não estão só facilitando o próprio tráfico. Eles estão, na verdade, controlando o fluxo de mercadorias de todas as outras organizações. Exatamente. Eles se posicionam como os porteiros, os supervisores da logística criminal da Europa. E com isso, eles podem taxar a cocaína de um cartel colombiano, a heroína de um grupo afegão. Eles se colocam no topo da cadeia alimentar. Não pela força bruta, mas pelo controle silencioso e absoluto da infraestrutura. Isso. E esse controle dá a eles um tipo de poder que vai muito além do dinheiro. O texto usa uma expressão que, olha, me deu um arrepio. Juízes do crime. É. Isso soa quase como um governo paralelo. Uma Suprema Corte do submundo. E é exatamente isso que eles são. Ser um juiz do crime significa que a sua autoridade é reconhecida e, mais importante, solicitada por outros grupos mafiosos. Eles são chamados para arbitrar. Sim, a fonte é explícita e vale a pena citar. Se há uma disputa entre máfias na Europa, são os chefes georgianos que decidem quem vive e quem morre. Isso é poder na sua forma mais pura. Não é sobre ter mais soldados, é sobre ter a palavra final. A decisão que todos, por medo ou respeito, aceitam. Pensa só, quando dois grupos, sei lá, a Camorra italiana e uma gangue albanesa, disputam um território em Berlim, em vez de uma guerra sangrenta nas ruas, que atrairia a atenção da polícia, o que é péssimo para os negócios, Certo, faz todo sentido. eles recorrem a um VORE, e a decisão dele é lei. Não acatar a decisão significa declarar guerra não só ao outro grupo, mas à própria Irmandade Vore-Zacone. E ninguém quer essa guerra. O que, paradoxalmente, significa que eles atuam como um fator de estabilização do submundo.
evitam o caos, o que lhes dá ainda mais poder. Precisamente. Eles são o poder regulador invisível. Nada de grande escala acontece no crime europeu sem a permissão, a mediação ou, no mínimo, o conhecimento deles. Então, juntando todas as peças, o código de honra, a identidade visual, o controle da infraestrutura e esse poder de arbitragem. O que a gente tem não é só uma gangue, é quase uma filosofia de poder. Sem dúvida. A tese final do texto é muito forte. O verdadeiro poder não precisa de barulho, mas de disciplina. E essa é a grande mudança de paradigma que o material sugere. Enquanto outras organizações apostam na violência explícita, na ostentação que atrai a mídia, a polícia, os georgianos expandem seu império invisível de forma silenciosa e metódica. A força deles não está no número de soldados. Não. Está na rigidez da estrutura, no silêncio das operações e, acima de tudo, na disciplina inabalável dos seus membros. Essa disciplina, que foi forjada naquelas regras de renúncia total lá do começo, acaba sendo a arma mais poderosa deles. Sem dúvida. O autor vai além e diz que eles são a nova peça-mestre deste tabuleiro global. Isso indica que o crime de alto nível está mudando. A era da ostentação pode estar dando lugar à era da eficiência silenciosa. E nesse novo jogo, a disciplina não é só uma vantagem, é o requisito para vencer. Fica claro depois de analisar este material que os Vori Zakoni são definidos por 3 pilares, né? Um código de honra implacável que exige lealdade total, Certo? um domínio estratégico e silencioso construído na infiltração de pontos-chave, como os portos, Isso. e, por fim, uma disciplina de fermo que os tornam, como o texto sugere, a organização criminosa mais formidável e talvez a mais perigosa do mundo. Sem dúvida. E o material que a gente analisou foca no controle deles sobre o submundo e a infraestrutura crítica. Mas isso me deixa com uma reflexão final, que vai um pouco além do texto, mas que é a consequência lógica de tudo que a gente viu. Diga. Se uma organização com esse nível de disciplina, com essa capacidade de infiltração silenciosa, já domina os portões do crime na Europa, que outras indústrias, talvez até legítimas, eles poderiam estar a um passo de controlar sem que ninguém, absolutamente ninguém, perceba.